Vamos falar de liberdade? Todo mundo quer ser livre. Mas e se a verdadeira liberdade não tiver nada a ver com o que acontece do lado de fora? E se for algo que a gente descobre aqui dentro? É isso que vamos explorar hoje. Uma jornada para se libertar da prisão mais comum que existe, a prisão do medo. Pois é, essa é a grande questão, né? A gente tem liberdade para ir e vir, para falar o que pensa, para escolher uma profissão e, ainda assim, fica aquela inquietação. Parece que, mesmo com todas as portas do mundo abertas, alguma coisa aqui dentro continua trancada, aprisionada. Então, vamos lá. Para a gente entender o que é ser livre, primeiro a gente precisa dar uma boa olhada na nossa prisão. E essa prisão, como a fonte nos mostra, não tem barras de ferro. Ela é feita de medo. A nossa mente é condicionada. Desde que a gente nasce, a cultura, a sociedade, a família, a escola, tudo vai nos moldando. A gente acaba criando umas fronteiras psicológicas e passa a viver dentro delas, muitas vezes sem nem se dar conta de que elas existem. E o que segura essas paredes no lugar? Bom, são medos muito, muito humanos. O medo da morte, de ficar só, da insegurança, aquele medo de não ser bom o bastante, de não ser amado, medo do que o futuro reserva, do que a gente não conhece. Cada um desses medos é como um tijolo na construção da nossa prisão interna. E é aqui que a coisa pega. Não é que a gente goste de viver condicionado, é que dá medo de sair dessa condição. O medo faz a gente aceitar as regras, as crenças, os limites, porque o que está do outro lado do muro parece perigoso demais, incerto demais. Ok, mas de onde é que vem esse medo todo? Se a gente quer se libertar, tem que ir na raiz do problema. E a resposta, olha, pode surpreender. Pensa um pouco aí. Qual é a fonte de todos esses medos que a gente acabou de ver? Não o medo físico, tipo de dar de cara com uma cobra, mas aquele medo psicológico, sabe? Aquele que fica martelando na nossa cabeça. A resposta é essa, o pensamento. E não um pensamento específico, não, mas o próprio mecanismo de pensar. É ele a origem do medo. Tá, mas como assim? É simples. O pensamento vive no tempo. Ele pega uma lembrança de algo ruim que aconteceu no passado e projeta lá no futuro, criando o medo que aquilo aconteça de novo. E ele faz a mesmíssima coisa com o prazer. Pega uma lembrança boa e projeta para o futuro, criando o desejo de repetir aquilo. Isso aqui é chave para entender tudo. Medo e prazer são dois lados da mesma moeda. Uma moeda que é criada pelo pensamento. Essa busca sem fim pelo prazer acaba, inevitavelmente, trazendo medo de não conseguir o que se quer ou de perder o que já se tem. Uma coisa não existe sem a outra. Então, peraí. Se o problema é o pensamento, a solução é só parar de pensar? Ah, se fosse fácil assim, né? Não, não é bem por aí. A solução é uma mudança radical em como a gente percebe as coisas. A nossa tendência natural é brigar com o medo, tentar controlar ou simplesmente fugir dele. Só que isso só gera mais conflito, mais pensamento. A proposta aqui é um caminho bem diferente. A simples observação, sem julgar, sem tentar mudar nada. Geralmente, quando o medo aparece, a gente se divide em dois. De um lado tem o sentimento, o medo. Do outro tem o observador, aquele eu que olha para o medo e fala: nossa, não gosto disso, tenho que me livrar disso agora. Essa separação é aí que mora todo o conflito. E aqui vem a grande virada de chave. Essa decisão toda é uma ilusão. Não existe um pensador que existe separado do pensamento. E não existe um observador separado da emoção que ele observa. Quando a gente entende de verdade que o eu que sente medo e o próprio medo são a mesma coisa, uma coisa só, o conflito se dissolve. Simplesmente acaba. Não tem mais briga interna, porque não existem mais dois lados para brigar. E o medo, sem a energia desse conflito para alimentar ele, perde a força e se dissipa. Certo. Então, o que acontece quando essa briga interna acaba? O que sobra quando o medo se dissolve e vai embora? Pensa em toda a energia que era gasta nessa batalha contra o medo. Agora, ela está livre. E dessa liberdade surge uma qualidade de vida completamente nova. Uma inteligência que não é só acúmulo de informação. Um amor que não é posse, não é apego. E uma capacidade de ver a beleza em tudo. Essa imagem da águia é muito poderosa. Do mesmo jeito que a águia voa pelo céu e não deixa um caminho marcado, uma mente livre do medo vive cada momento como se fosse novo, sem carregar o lixo psicológico do passado, sem deixar o rastro do dia de ontem. E essa pergunta final fica para a gente refletir. O que seria possível se a cada manhã a mente estivesse completamente nova, limpa, livre do peso de todos os medos que já passaram? No fim das contas, talvez seja isso.
Talvez essa seja a verdadeira liberdade que a gente tanto procura.